Fala galerinha, beleza gente? Como é que estão? Tudo bem? Galerinha, passando hoje aqui para fazer um desabafo e também que fique como ensinamento para quem um dia pensar em entrar com ação contra algum órgão público ou contra alguma empresa grande ou contra qualquer pessoa. Primeira dica que eu vou dar para vocês, primeira orientação que eu vou dar para vocês por experiência própria: procure um advogado. Dê um jeito, junte dinheiro, venda algum objeto, procure um bom advogado e entre com ação junto a um advogado. Peça alguém que possa indicar alguém que já tenha feito algum serviço com aquela pessoa e que ele seja uma pessoa prestativa. Porque infelizmente a gente tem alguns profissionais aí no mercado que a gente não pode simplesmente deixar na mão deles e confiar. Para quem sabe, para quem me acompanha, sabe que eu tinha um processo contra o Estado devido a um acidente que eu tinha sofrido há 4 anos atrás. 3 anos atrás, mas acho que são 4 anos atrás, ou vai fazer 4 anos agora. E eu decidi abrir essa ação sozinho, porque eu caí naquele conto de que você pode abrir um processo até 20 salários mínimos sem necessidade de um advogado. Só que o que ninguém conta é que chega a determinados pontos do processo, chama fase recursal, que o Estado com certeza vai recorrer, a empresa grande com certeza vai recorrer, até mesmo uma pessoa normal com certeza irá recorrer. E chega naquele momento onde só quem consegue colocar uma contra-razões ou colocar um recurso é um advogado. Você por conta própria não consegue, que isso que ninguém fala. Então eu fui de entrada sem um advogado. Quando chegou nessa fase, eu não tinha o que fazer. A gente sabe que depois de passar por um acidente, o seu carro não é o mesmo mais, começa a dar muitos problemas, e um problema atrás do outro, e vem conta, vem manutenção de veículo, vem muitas coisas, então você fica um pouco apertado. E eu não tinha condição na hora de tirar R$2.000, mil e poucos reais para dar para um advogado, para assumir essa ação. Então fui aonde? Defensoria Pública. Mas como o nome bem diz, público, e você sabe que tudo que é público no nosso país não funciona da forma que deveria funcionar. E confiando de onde eu seria bem assistido, onde não existiria negligência, e onde certeza que eu teria algum tipo de apoio. E a verdade foi que eu tive. Tive apoio no início, tive apoio no meio, mas a parte mais importante do processo, eu não tive apoio. E devido a isso, eu perdi o caso. Teve uma audiência, onde eu não fui intimado, onde a minha defensora não foi intimada, e eu compareci à audiência porque eu acompanho o processo virtualmente, e no dia da audiência, a procuradora, fazendo o papel dela, e o papel do Estado, que é de maestria, que é punir o trabalhador e os inocentes por algo que eles não são culpados. Algo que deveria ser responsabilidade do Estado, que a gente bem sabe, para quem é um pouco inteligente e não fica lambendo bola de político, sabe que é devido ao Estado lhe dar a educação, a segurança, saúde e N outras coisas, para que você tenha uma qualidade de vida digna, e você paga caro por isso, porque nossos impostos são para isso. E a procuradora, todo o tempo da audiência, tentando praticamente na cara dura dizer que eu era culpado. Ou seja, eu não estava ali processando o Estado por um acidente que eu sofri, e sim por um atentado à minha própria vida e à vida da minha família que eu causei. Talvez por embriaguez ao volante, por uso de drogas, coisas que eu não faço. Então, o juiz, no seu papel, devido à falta de orientação e o impedimento de algumas coisas que aconteceu, tanto por parte da Defensoria Pública, como por parte do Juizado Especial, onde eu abri a causa, que me impediram de fornecer nome de pessoas que estavam comigo, que seria minha esposa, que ela sim poderia ser ouvida como informante, não como testemunha, mas como informante, e para quem está no meio jurídico sabe disso, e nem na juizada eu fui permitido a fazer isso, e nem na Defensoria Pública eu fui orientado a fazer isso. Nem muito menos a anexar os vídeos, relatando o que tinha acontecido no dia, mostrando marcas de freio, mostrando várias coisas que tinha acontecido. Fui impedido de fazer isso também. E tudo isso culminou na perca do processo, na audiência que aconteceu no dia 30 de abril. Audiência essa que eu não deveria ter comparecido porque eu não fui intimado, que era uma parte também que ninguém lhe diz, ninguém lhe conta. As mesmas pessoas que falam que você pode abrir sem um advogado são as mesmas pessoas que não te contam da fase recursal, da questão da anexar os vídeos, da questão de um parente seu poder ser ouvido como informante, entre outras coisas. E sobre a questão da intimação, que no nosso país a gente sabe que tudo funciona a passo de tartarugas, e que se você, nem sua defensora, foi intimado, você não tem a obrigação de comparecer àquela audiência, e não dá como perdido, porque você não foi intimado. E logo após a audiência, acho que dias depois, eu compareci na Defensoria Pública, aqui de Parnamirim. E lá eu fui instruído a aguardar a movimentação do processo, que é o que eles fazem, que está errado também. Daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias, não. Não é necessário ter nada ali. Pelo simples fato de eles terem visto que eu participei de uma audiência sem ser intimado, eles já deveriam ter, já que eu disse o teor da audiência o que aconteceu, eles já deveriam ter entrado com um recurso para anular o julgamento e para que isso fosse feito novamente, ouvindo tanto a minha esposa como informante, como anexando os vídeos do relato e outras fotos que eu também tirei print desse vídeo, que era coisa que estava nesse vídeo, eu tirei print desse vídeo para anexar. E pasmem, a procuradora no dia da audiência chegou a dizer que nada provava que aquele carro era meu, que era eu que estava lá, sendo que nas fotos me aparece lá. Mas enfim, foi isso que aconteceu. E para minha alegria, para não dizer tristeza, e corroborando para o nome público, a Defensoria Pública não fez o papel dela, que era me defender, me proteger. Por eu estar desassistido por um advogado particular, era dever deles, já que eu tinha entrado já com o pedido lá, e eles já estavam me assessorando, era dever deles entrar com os recursos cabíveis, com pedido de anulação, anexar a questão do depoimento da minha esposa, anexar os vídeos, para que assim fosse feita uma audiência mais completa e justa, coisa que eles não fizeram. Eu compareci à Defensoria Pública aqui de Parnamirim no dia 4 de abril. No dia 4 de maio, a assistente social daqui disse que eles não podiam fazer nada no momento, mas que iria me encaminhar para falar diretamente com o gabinete da Defensoria Pública de Natal, que era onde meu caso estava sendo
feito, onde foi aberto. E assim eu fiz. Comecei o contato com eles através do WhatsApp, e nesses contatos eu perguntei se eu precisava ir até lá, ou se, se eu podia enviar através do WhatsApp as coisas que eu tinha. Ela disse que poderia enviar, enviei tudo, pedi o nome da minha esposa, CPF, endereço, um bocado de coisa, eu passei para eles, ou seja, na minha cabeça estava tudo certo. Que eles iriam dar entrada com o processo, com o pedido de anulação, com tudo mais, anexar novas provas e pedir uma nova audiência. Na minha cabeça estava tudo certo. No dia 4 de abril eu falei com eles, no dia 5 de abril eu falei com eles, e assim, abril não, de maio. E assim eu deixei. Passou-se um mês, e nada desse pessoal me dá nenhum tipo de resposta, e nada de movimentação que me desse a entender que tinha sido feito isso no processo. A gente cidadão, a gente não tem acesso a tudo, a toda a movimentação, a gente vê o nome lá, mas a gente não sabe o que significa, tem que ir para a internet pesquisar, e eles não dão orientações algum referente àquilo. Mesmo que você vai lá, eles não informam nada com nada. E olha aqui, eu sou um cara, eu não tenho nenhum estudo superior, mas eu pesquiso muita coisa, estudo muita coisa, e algumas coisas eu sei, algumas coisas eu entendo, mas não entendo tudo. Porque isso aí cabe a quem tá no meio, quem tá lá convivendo com aquilo ali, saber. E o que que acontece? Agora, em junho, já no mês 6, um mês após eu ter falado com a Defensoria Pública, eu ter encaminhado as coisas pelo WhatsApp, nenhum momento eu fui informado de que eu deveria comparecer na Defensoria Pública pessoalmente para fazer qualquer coisa. E eu fiquei acompanhando o processo no site, acreditando que eu estava sendo assistido pela Defensoria Pública. O que é que aconteceu? Foram negligentes. A pessoa que recebeu lá o WhatsApp não deu prosseguimento com a anexação das provas, do pedido de anulação, não fez nada. Simplesmente quando foi agora no dia 19 de junho, o meu processo foi transitado e julgado e assim arquivado definitivamente. Ou seja, depois de mais de 3 anos batalhando para ter algo que seria de direito meu, eu fui prejudicado pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Fizeram com que eu perdesse o meu processo, não me deram uma orientação, não me deram uma assistência. E ontem, na quinta-feira passada, eu fui lá, mas se você chegar depois das 10 horas na Defensoria Pública, no órgão público, eles não te atendem mais. Porque a recepcionista daqui de Parnamirim, pelo menos, a orientação dela é que após as 10 horas não entregue ficha a ninguém. Eu cheguei de 11 horas, meio-dia. Tinha uma pessoa nas cadeiras para ser atendida. E outras nos guichês lá para ser atendida. Uma pessoa para ser atendida. De meio-dia. Eles trabalham de 8 até 2 horas. Olha o tempo que eles trabalham. De 8 até 2 horas. Que dá o quê? 6 horas. E se você for, e eu aposto com qualquer um, o que quiser, que eu tenho como provar, se você for para a Defensoria Pública de 8 horas da manhã, 7h50, fique lá. De 8 horas da manhã em diante vai começar a chegar um bocado de funcionário que trabalha lá. Independentemente de ser estagiário, independentemente de quem seja, chegam pessoas após esse horário para trabalhar. Tem muita gente lá trabalhando? Tem. Mas fica o dia todo. Ontem eu fiquei na dia de Natal até quase 11 horas. E de 10 horas da manhã estava chegando gente para trabalhar. Então de 10 para 2, 10, 11, 12, 1, 2, 4 horas. 4 horas para trabalhar. Ninguém sabe se essa pessoa é estagiária, ninguém sabe se essa pessoa é efetivado, ninguém sabe quem é essa pessoa, só sabe que essa pessoa chega lá, entra com bolsa, não é fiscalizada pelo segurança, então possivelmente deve ser funcionário, mas ninguém sabe qual é o horário de expediente dessas pessoas. Não tem crachá pra gente ver quem é, nada, simplesmente ela chega, entra, vai lá pra dentro, se tranca e pronto. Ninguém sabe o que é que essas pessoas fazem lá. Porque atender a população eles não estão atendendo. Porque as únicas pessoas que eu vejo atendendo a população é a segurança, a recepcionista e as pessoas que ficam naquele guichê. E quando atende? Porque ficam trançando pra um lado pro outro. Vai beber água, vai encher garrafa, vai no banheiro, vai não sei pra onde, não sei pra onde, não sei pra onde, atende uma pessoa, passa 20, 30 minutos, atende outra pessoa e assim fica arruma de gente lá amontoada. E quando chega um determinado horário, simplesmente não querem mais distribuir ficha e ninguém atende. Porque eu não digo nada, você chegar de 2 horas para ser atendido, mas você chegar de 10 horas, 11 horas, meio-dia, ainda tem 2 horas de trabalho, não tem ninguém lá dentro para ser atendido. Ou uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas quando fosse, e a pessoa não queria atender essa sacanagem. Isso não acontece só lá, acontece em posto de saúde, acontece em vários órgãos do nosso país. Esse país é aquela coisa, o país do carnaval, do futebol e da putaria. Porque a gente não tem homens de valores, homens de respeito na nossa presidência, no nosso congresso, nas nossas prefeituras. Porque aquilo ali, cada um que queira enricar a própria família e os próprios amigos. O resto que se lasque. Então, voltando ao assunto. Quando foi agora no dia 19, o meu processo foi dado como perdido. Na quinta-feira agora procurei a Defensoria Pública novamente. Quando cheguei lá não fui atendido, porque disseram que eu não podia mais distribuir ficha. Sexta-feira não ia trabalhar, possivelmente por causa do jogo. Mas inventaram uma desculpa lá, não iam atender ninguém. Sábado, domingo fechado. Segunda-feira, ponto facultativo, né? Que é a putaria do ponto facultativo. Na segunda-feira, ponto facultativo. Acredito que o jogo foi na segunda-feira, não lembro direito nem quando foi o jogo. O jogo foi agora na segunda-feira. É o jogo do Brasil, não foi na sexta, foi na segunda-feira. E possivelmente não iam trabalhar por causa do ponto facultativo devido ao jogo. E São Pedro, se não me engano. Só fiz procurar a Defensoria Pública agora na terça-feira. Porque foi o dia que eu tive como ir lá procurar a Defensoria Pública. Fui em Natal dessa vez, não vim mais aqui em Parnamirim. Porque fui orientado em Parnamirim a procurar o pessoal de Natal. Antes eu tivesse ficado indo em Parnamirim. Desculpa a voz, galera, porque ultimamente eu tô com alguns problemas da garganta e tá ficando rouco. Então, antes eu tivesse ido procurar aqui em Parnamirim. Porque por mais que eles não tivessem me dado uma boa assistência, foi os únicos que ainda fizeram alguma coisa. Moral da história. Fui pra Natal. Cheguei lá, passei mais de 1 hora esperando, como sempre. E quando fui atendido, a moça lá olhou meu processo. Aí foi e disse, espera que eu vou aqui no gabinete da defensora, ver se ela pode atender você. Ver se ela pode. Ela não vai me atender, vai ver se ela pode. Fiquei lá esperando mais de meia hora a pessoa voltar.
pra vir lá me dizer que não podiam fazer mais nada. Aí, eu entendo a sua revolta, não sei o que, não entendo não, cara. Não entendo. E eu rasguei o verbo também, não desrespeitei ninguém, lembrando. E eu fui disso. E agora como é que a gente faz? Não tem mais o que fazer. Mesmo que a gente entre com pedido é muito difícil, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, e querendo mostrar o que tá lá. Meu amigo, eu sei lei. Tudo que tem eu já li. Eu já li. Eu quero saber o que, é que a gente faz aqui pra frente. Não pode mais fazer nada disso aqui, então pronto. Agora a gente tem que abrir uma ação contra a Defensoria Pública, já que foram negligentes. Porque isso aí se chama negligência. É a mesma coisa você chegar no hospital, como aconteceu comigo lá em Touros. Cheguei lá pra ser atendido e simplesmente o médico disse que eu tava com um apêndice estrangulado. Pra quem é da saúde deve saber o que acontece quando você tem um apêndice estrangulado, se não for feita a cirurgia rápida. E o médico saiu, foi almoçar e me deixou lá, em vez de me regular pra Natal pra fazer a cirurgia, já que lá naquela porcaria não faz. Depois que outra médica veio, coitada dessa perna, quase arrancava os cabelos, me encaminhou pra Natal, pra me fazer a cirurgia. Quando eu cheguei aqui em Natal, eu não tinha nada de apêndice, eu tava com cálculo renal. Pra quem não sabe, pedra no rim, eu também não sabia. Então, quando o médico disse cálculo renal, eu não sabia nem o que era. Depois que ele disse que era pedra no rim, eu vim entender. Aí foi que baixou mais aquela preocupação toda, tomei remédio, expeliu, pronto, graças a Deus, tô melhor. Hoje tem que estar tomando bastante água e me cuidando mais pra não ter novamente, porque é uma dor insuportável. E como eu sempre digo, imagina aí, se fosse lá que fizesse a cirurgia, se eu precisasse dessa cirurgia, se meu caso fosse apêndice, se em mais de 2 horas eu não teria morrido. Então, é a mesma coisa. Você chega na Defensoria Pública, você procura, você vai, você é insistente, você é abusado, você é chato, e eles não fazem o papel dele, que é a sua defesa. Perderam o prazo e agora disseram que não pode fazer nada. E eu fui disse, não, agora eu quero abrir um processo por negligência por parte da Defensoria Pública. Porque até onde eu sei, se você vai em um órgão público e eles cometem negligência, você pode sim abrir uma ação, um processo. E se alguém é responsável por esse WhatsApp da Defensoria Pública, eu digo, não fale, é uma porcaria, não funciona, vão pessoalmente, percam seu tempo. Não acredite nessa história de 30 em 30 dias, vão de 10 em 5 dias, se for necessário. Estejam lá todo dia, para que eles criem ódio da sua cara mesmo. Porque se você não for, eles vão perder seu caso e você vai ser mais uma vítima do nosso país, do nosso estado, dos nossos órgãos públicos, que não funcionam. Então assim, o vídeo já está muito longo, eu vou tentar cortar eles em parte, adiantar um pouco, porque senão ninguém vai conseguir assistir isso. Porque mais de 15 minutos de vídeo já vai em 18, já vai para 20. Então é isso, galera, é um desabafo, é uma forma de orientar. Quem tiver alguma dúvida, quiser, pode falar comigo, que assim que eu tiver um tempinho, assim que eu tiver como, eu vou lhe responder. E vou dizer em mais detalhes tudo que deve você fazer e o que aconteceu comigo. Mas, para resumir, de entrada com o processo, perdi devido à negligência da Defensoria Pública do nosso estado. Que, como qualquer órgão público, não funciona como deveria funcionar. Tudo no papel é lindo, tudo nos vídeos é lindo, mas na realidade, só quem vive, só quem tá aqui, sabe como é.